Paz seja convosco, igreja. Bom, hoje eu estou aqui pela misericórdia e pela sustentação do Senhor, então eu vou precisar que vocês interajam bastante comigo, tá bom? Quando eu perguntar alguma coisa. Hoje não é o dia de ser tímido, em nome de Jesus. Quem aqui, inclusive já vamos começar na primeira frase. Quem aqui já se perguntou sobre o motivo da sua existência? Ou sobre a motivação da sua vida? Eu acho que todo mundo aqui, pelo menos uma vez na vida, já fez esse questionamento. Ou para si mesmo, ou para Deus, ou, não sei, durante a terapia. Em algum momento da vida a gente já se questionou, né? E eu tô aqui para ajudar sobre isso hoje. O tema da palavra é a importância de construirmos um legado. Feche os olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, obrigada, Deus, por tudo que o Senhor já fez e está fazendo em nosso meio, ó Pai. Eu consagro a Ti o momento da palavra, ó Pai. Eu consagro a Ti a minha vida, que não seja eu, que não seja a minha vontade, mas sim o Teu Espírito Santo fluindo através de mim, ó Pai. Que cada coração aqui seja ministrado da mesma forma que o Senhor ministrou o meu enquanto nós construímos essa palavra, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Mas o que é legado? Alguém aqui sabe o que é legado? Legado é algo de valor que a gente deixa para futuras gerações, para as próximas gerações. Então pode ser desde um estilo de vida, desde conquistas, ensinamentos, enfim, uma construção da nossa vida para a próxima geração. Amém? Gostaria que vocês abrissem em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Que diz assim: Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Agora eu vou ler Mateus, capítulo 5, versículo 16. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. A Bíblia, ela nos chama a viver de maneira que a nossa influência, positiva no caso, e a nossa fé sejam transmitidas. E ela também nos chama para viver de maneira que glorifique a Deus e inspire outros a fazer o mesmo. Então, aí que está a junção do legado com o chamado da Bíblia. O legado é uma construção da nossa vida que a gente deixa para a próxima geração. A Bíblia nos chama para influenciar positivamente as próximas gerações a partir do nosso estilo de vida, que vem de Deus. Amém? A minha avó faleceu recentemente e todos os dias é uma luta diferente para superar a ausência dela. Mas eu tenho certeza que ela deixou alguma coisa em cada um aqui. Quem aqui, quando pensa nela, lembra da alegria que ela tinha? Quem aqui, quando pensa nela, lembra do coração bondoso dela? A minha avó, ela, a vida inteira, foi católica, muito católica. Mas em nenhum momento a gente duvidava da fé dela. Desde pequenininha, eu dormia na casa dela, e assim era quando a Bia ia também. E todos os dias, antes de dormir e quando ela acordava, ela literalmente se ajoelhava para orar. Não é que ela, ela era idosa. Ela podia só deitar e orar em pensamento. Ela podia orar enquanto estivesse só lavando a louça. Mas todos os dias, antes de dormir e quando ela acordava, ela ajoelhava para orar a Deus.
E ela me ensinava a fazer isso. E ela, inclusive, me cobrava. Eu lembro que às vezes eu chegava da faculdade muito cansada. Na época que você tinha que escolher se você lavava o cabelo, se você comia ou se você ia dormir. E aí eu chegava e só queria deitar. E ela me levantava, gente. Ela ia lá no quarto, me cutucava e falava: você não orou, eu não escutei você orando. Eu tinha que levantar para orar. E esse foi um legado que ela deixou para mim. Ela me ensinou a ter uma fé tão inabalável que no meio de qualquer situação, inclusive a ausência dela, eu confiei em Deus e no melhor que Ele tem sobre a minha vida e sobre a vida de cada um aqui. Amém? Eu poderia passar a noite inteira falando várias qualidades dela, porque, como eu falei, para mim ela deixou um baita de um legado, inclusive no curto período que ela esteve aqui com a gente na igreja. Mas o que eu estou querendo dizer é: que tipo de legado a gente tem construído? O que a gente tem deixado a partir das nossas vidas que vai impactar a próxima geração ou as próximas gerações? Porque na Bíblia, inclusive, fala sobre os filhos e os netos, e não somente a nossa geração, né? Ela com certeza me deixou um legado de alegria, independente da situação, porque ela podia estar com dor, mas ela estava aqui sorrindo para qualquer pessoa que fosse falar com ela. Ela me deixou um legado de fé em Deus acima de qualquer coisa, porque lá no hospital ela tinha certeza que ela ia sair de lá. E ela me deixou como legado a disposição em ajudar. Ninguém nunca está tão ruim que não consegue oferecer uma oração para alguém, que não consegue oferecer um tempo de qualidade com alguém, que não consegue oferecer um abraço, um sorriso. Em qualquer situação a gente consegue ajudar alguém e impactar alguma vida. Semana passada eu escutei uma pregação que falava sobre legado também. Inclusive foi uma das confirmações para essa palavra. Só que era um legado ruim. Eu queria que vocês abrissem em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 20. Na verdade, não precisa abrir não, que vai ser super rápido. 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 20, que fala assim: Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse, e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Que forte. Jeorão, ele foi um rei, ele foi um governante. Ele governou por 8 anos. Imagina você governar por 8 anos e não impactar a vida de ninguém a ponto de sentirem a sua falta no momento do seu leito ali. Imagina você ser rei, não impactar nenhuma vida e ainda não ter o direito de ser enterrado onde todos os outros governantes foram. Muito pesado. E tudo isso consequência de um legado ruim. Mas a Bíblia também, da mesma forma que traz um exemplo de um legado ruim, traz um exemplo de vários legados positivos. Vou falar para vocês um pouquinho, bem resumidamente, sobre Abraão, Moisés, Davi, Jesus e Paulo. Gênesis 12, do versículo 1 ao 3, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Abraão teve algum legado? Abraão até hoje é conhecido como pai na fé. Até hoje, toda vez que a gente fala de Abraão, a gente lembra sobre alguém que teve fé e teve obediência a Deus. Ele participou de dos momentos mais importantes da Bíblia.
Deuteronômio, capítulo 34, do versículo 10 ao 12. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e prodígios que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito contra o faraó, contra os seus servos e contra a sua terra. Ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Moisés, ele teve um legado de liderança e de obediência a Deus. Ele conduziu o povo para fora do Egito. Imagina a responsabilidade de Moisés. Ele poderia, sei lá, querer ser qualquer pessoa, querer fazer qualquer coisa. E ele teve que libertar o povo de Deus do Egito. Tirar o povo de Deus das mãos do faraó. Mas, além dele ter aceitado isso, além dele ter obedecido a Deus, ele ainda foi um exemplo de liderança. 1 Crônicas, capítulo 22, do versículo 6 ao 11. 1 Crônicas, capítulo 22, do versículo 6 ao 11. Davi mandou chamar Salomão, o seu filho, e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo: meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus. Contudo, veio a mim essa palavra do Senhor: você matou muita gente e empreendeu muitas guerras. Por isso, não construirá um templo em honra ao meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Contudo, você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. O nome dele será Salomão, e durante o seu reinado, darei paz e tranquilidade a Israel. Será ele a construir um templo em honra ao meu nome. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus, conforme ele disse que faria. Que o Senhor lhe dê prudência e entendimento para obedecer à lei do Senhor, o seu Deus, quando ele o puser como líder de Israel. Se for cuidadoso e obedecer os estatutos e as ordens do Senhor, por meio de Moisés, você prosperará. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime. Davi, ele tinha o desejo de construir o templo, mas o próprio Deus falou para ele que não era para construir. Mas Deus, em sua misericórdia, permitiu que ele tivesse um filho, e esse filho construísse o templo. Então, o legado de Davi foi preparar tanto os materiais quanto os planos, porque aqui ele está explicando depois como que é para ser construído esse templo, para que seu filho, Salomão, construísse, deixando um legado de devoção a Deus. Porque mesmo Deus não fazendo a vontade dele, ainda assim, ele cria em Deus, ele obedecia e ele amava a Deus sobre todas as coisas. João, capítulo 14, do versículo 12 ao 13. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus veio, foi enviado, por Deus, enfim, e ele é o nosso maior exemplo de legado, porque ele deixou tantos ensinamentos. Ele nos provou que era possível, inclusive, amar a Deus sobre todas as coisas, que era possível viver inteiramente e totalmente para Deus. E não é dizendo assim, só pastor vive 100% para a igreja. Até porque, pobres os nossos pastores aqui que nem tem essa oportunidade ainda. Mas ele tinha uma profissão
para também nos provar que mesmo com uma profissão é possível colocar Deus acima de todas as coisas e viver totalmente em prol do desejo do coração dele. Então, resumindo, o legado de Jesus foi a partir de obras. Ele deixou um legado de amor, de salvação e uma missão para a igreja. Agora, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. O apóstolo Paulo, ele é conhecido também por aquele versículo, né? Guardei a fé, enfim. Também está em 2 Timóteo. E ele nos ensina muito sobre discipulado até. Inclusive, nesse versículo ele fala que aquilo que escutaram ele dizer é para confiar a outras pessoas que também vão dizer a outras. Então, assim como Jesus veio com o modelo de como a gente deveria fazer, o apóstolo Paulo nos ensinou como ir e fazer discípulos, que é uma das grandes comissões. O apóstolo Paulo, ele nos fala sobre, então, um legado de conhecimento, que se tinha alguém inteligente, era o apóstolo Paulo. E ele deixou um legado de fé, de ensino e de discipulado. Amém? A partir de todos esses exemplos, de toda essa descrição, eu acho que já deu para perceber que existem alguns tipos de legados. Existem os legados que são pessoais, e aí a gente está falando de valores, de estilo de vida, como eu falei, de ensinamentos. Existem os legados que são em comunidade. E o que isso significa? Legados de união, legados de ações sociais. E existem os legados espirituais, que vêm a partir de oração, estudo da Bíblia e discipulado. Em algum desses legados aqui, a gente tem que se encaixar. Quando a gente escuta sobre legado, a gente tem que conseguir se enxergar em alguma dessas descrições. Quando eu comentei sobre alguns exemplos da Bíblia, eu gostaria de conhecer mais gente profundamente para conseguir falar sobre o legado de cada um aqui. Porque, com certeza, inconscientemente ou intencionalmente, a gente está criando um legado também. Resta a gente saber se tem sido positivo ou negativo. Se a nossa vida tem sido um legado para glorificar a Deus ou para envergonhá-lo. E, então, a partir de todos esses exemplos, eu queria que vocês começassem já a pensar sobre que tipo de legado temos construído. Nós temos ensinado os frutos do Espírito para os nossos filhos ou para os nossos netos. A gente tem não só ensinado na teoria, o que também é muito importante, na Bíblia, com base bíblica, mas a gente tem ensinado com a nossa própria vida sobre domínio próprio, sobre amor, sobre benignidade. Nós temos nos envolvido nos ministérios da igreja, porque isso também é deixar um legado. Como eu falei, a minha avó fez parte do legado da igreja. Quando a gente pensa em Rocha Cotia, ela estava aqui na inauguração. Cada um aqui faz parte do legado que a gente tem construído como comunidade. Que tipo de contribuição você tem dado? Nós temos mentorado os novos convertidos. As pessoas que chegam aqui na igreja, elas se sentem abraçadas, elas se sentem direcionadas. A gente acompanha aquela pessoa que acabou de chegar, que está começando a fazer amizade. Porque também não é só da palavra que sai aqui do altar, o que é muito importante. Mas também é do que ela encontra quando ela está sentada aí. É do que ela encontra, na verdade, quando ela chega na porta da igreja. Pastor Éder está me dando várias cutucadas lá no Instagram.
Eu abro meu direct, tem um monte de vídeo dele falando lá de postar foto na hora do culto, de receber as pessoas na porta, enfim. E aí teve um vídeo que me chamou muita atenção, que é um pastor saindo do altar assim que acaba o culto, e ele sai, vai desviando das pessoas assim, e sai correndo e fica lá na porta, para conseguir falar com as pessoas antes delas irem embora. E o que eu vi ao observar esse vídeo? Meu próprio pastor. O pastor Éder, ele tem feito isso. Não sei se vocês repararam, mas em grande parte dos cultos, quando possível, ele sai daqui do altar e vai lá para o fundo da igreja, para conseguir, pelo menos, dar tchau para as pessoas. Quando ele não consegue, quando a pastora Kelly não consegue, você tem sido essa pessoa que vai oferecer um sorriso? Que vai oferecer um seja bem-vindo? Mesmo sem estar de escala? Nós precisamos decidir que tipo de legado deixaremos. Se faremos tudo isso, ou se seremos como Georão, deixando um impacto tão negativo que partiremos sem deixar saudade. Que partiremos e não teremos impactado a vida de ninguém através de Cristo. Imagina que triste a gente sair e as pessoas nem saberem que nós somos cristãos. Uma pessoa te conhecer, sei lá. Na última empresa que eu fiquei há quase 5 anos. Imagina eu estar há 5 anos na empresa e as pessoas não saberem que eu sou cristã. Preocupante. Nós estamos a todo momento construindo um legado, para além da nossa vida individual. Então, lembra que lá no começo eu falei sobre o significado da nossa vida, sobre a motivação dos nossos dias? Esse é o momento da gente olhar para fora da nossa própria vida. É além do que você quer. Eu não estou dizendo que é errado você sonhar, não estou dizendo que é errado você ter seus objetivos, você querer ter uma casa própria, você querer ter um carro, você querer ter a oportunidade de viajar pelo menos uma vez por ano. Eu não estou dizendo que isso é errado. Mas eu estou dizendo que além disso, além da sua própria vida, você tem construído algo para impactar outras vidas. E a Bíblia nos manda fazer isso. Não sou eu que estou falando. É a Bíblia que está nos pedindo para glorificarmos a Deus através das nossas vidas. Então, se de qualquer forma a gente já tem criado um legado, por que não ser intencional nessa construção? Por que então não tomar uma decisão de realmente ser como Cristo, como o apóstolo Paulo, como Davi e como tantos outros nomes dentro da Bíblia? Eu quero impactar positivamente a vida daqueles que me conhecem ou que simplesmente convivem comigo. Eu quero construir um legado que agrade a Deus. Você também quer? Para quase encerrar, eu vou ler alguns versículos e eu gostaria que vocês já refletissem sobre as pessoas que mais influenciaram vocês, sobre pessoas que passaram por algum momento na vida de vocês e deixaram alguma marca. E que tipo de legado vocês têm construído e deixado para as próximas gerações. Então eu vou ler agora Salmos, capítulo 145, versículo 4, que diz assim: uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Provérbios, capítulo 13, versículo 12. O homem de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Filipenses 4:9 diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Então, lá em Salmos, quando a gente fala sobre uma geração louvar as obras a outra geração, é o exemplo perfeito de legado.
Quando a gente fala sobre deixar a herança para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, também é sobre legado. Lembra que eu falei que existe o legado pessoal? Pode ser que seja uma herança financeira mesmo. Pode ser que, glória a Deus, Deus abençoe a sua vida, que você tenha tanta grana que você vai deixar o filho do seu filho escolher a profissão que ele quiser. E tá tudo bem também, se ele não quiser trabalhar, ele vai estar sustentado. Mas pode ser mas pode ser que seja uma herança espiritual. Pode ser que você tenha o dom de profetizar e que você passe esse dom para o seu filho e o seu filho passe para o filho dele, assim como a gente leu lá no começo da palavra, só que era o dom da fé. E também quando a gente fala sobre o que a gente aprende, recebe, ouve, vê e pratica em Deus, que isso seja repassado para outras pessoas, para que Deus seja glorificado. É isso, gente. Vamos orar, nos colocar em pé. No caso, para quem não conhece, essa é a minha avó. Pô, irmão, sacanagem na hora de orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Obrigada, Senhor, porque todos os dias o Senhor tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Obrigada porque mesmo sem merecer, Deus, porque mesmo ainda não tendo consciência de que tipo de legado nós estávamos construindo, ainda assim o Senhor nos abençoa e cuida das nossas vidas, ó Pai. Mas que hoje, ou melhor, a partir de hoje, todos nós tenhamos a consciência e o dever de construir um bom legado, Deus. Que a gente tenha a vontade, ó Pai, de ser, mais do que ser abençoado, abençoar outras gerações. Que a gente se preocupe não só com as nossas vidas, mas também com o que a gente tem ensinado, com o que a gente tem deixado para as nossas próximas gerações, ó Pai. Nos fortaleça, Senhor, nos encha do Teu Espírito Santo, ó Pai. Nos encha com a Tua presença, com o Teu amor, com o Teu cuidado. Derrama sobre as nossas vidas aquilo que nos falta, ó Pai, todos os dias. E eu não estou falando de valores financeiros, ó Pai, mas eu estou falando de valores espirituais. Eu estou falando de valores cristãos, Deus. Que todos os dias, ó Pai, a gente venha conhecer um pouco mais sobre Ti e tenhamos a ânsia e o prazer de ensinar outras pessoas sobre isso, Deus. Que não seja suficiente apenas viver na Tua presença, que não seja suficiente apenas ler a Tua palavra, ó Pai, mas que a gente tenha a necessidade de transbordar sobre outras vidas, que a gente tenha a necessidade, Deus, de repassar aquilo que temos recebido para outras vidas e outras gerações, ó Pai. Fala conosco todos os dias um pouco mais, Deus. Nos ensina cada dia mais, ó Pai. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluias. O que você tem preparado para o Senhor? Se hoje fosse o teu último dia, o que você entregaria para Ele? O que entregaríamos para o Senhor? A gente já tem que pensar sobre isso. A gente tem que ter preparado sobre isso. O que nós temos para entregar para Ele, porque Ele se entregou por nós. Ele entregou e Ele fez tudo o que Ele tinha que fazer. Ele ensinou, Ele curou, Ele libertou. O tempo que Ele esteve nessa terra, Ele fez aquilo a qual Ele se prontificou a fazer. E nós precisamos analisar isso. Nós precisamos ouvir isso. É uma palavra de correção, uma palavra de correção de rumo. E nós precisamos corrigir os rumos todos os dias. Pode buscar um novo, pode trazer um novo. Eu quero que você comece a pensar. Eu quero que você comece a dizer agora aí para você mesmo: Senhor, o que eu tenho feito? Qual o propósito? O que é que o Senhor tem, Pai? O que o Senhor tem de propósito sobre as nossas vidas, Deus? Traz, Paizinho.
Vem derramando, Senhor, sobre as nossas vidas. Vem derramando sobre a vida de cada um. Vem derramando sobre cada família, Pai. Que aquilo que o Senhor tem de propósito nós possamos saber a cada dia, que nós possamos discernir a cada dia, Pai. São tantos homens, Senhor, que a Gabi falou aqui, que eles entregaram as suas vidas, Pai, em prol do Teu reino, em prol da Tua vontade, em prol do ensinamento. Que nós possamos começar primeiramente em nossas casas. Que o nosso lar seja o primeiro alvo, o primeiro lugar, Pai, para nós derramarmos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem nos fazer discernir, Paizinho. Nos faz discernir, Senhor, o que o Senhor tem de propósito.